Lá? Olá, meus queridos alunos, é muito bom estar aqui com você mais uma vez e iniciar mais uma aula aqui do nosso curso de formação em psicanálise com o selo do MEC pela Unicad. Meu nome é Franciane, você já me conhece, eu creio, e nós estamos juntos aqui para compartilhar conhecimentos sobre a psicanálise. Nesse módulo, nós temos o tema o conceito de cultura. Vamos falar sobre antropologia, sociologia e psicanálise, como é importante esse assunto. Eu já quero começar a nossa aula por aí, conversando um pouco com vocês sobre como é importante que nós, psicanalistas, entendamos a respeito de cultura e tenhamos uma visão aberta a respeito do que é o ser humano, do que é a sociedade. Eu e você precisamos compreender a respeito de cultura, não só para poder saber falar sobre o assunto em algum momento com os nossos pacientes, mas para entendermos os nossos pacientes. Primeiro, nós precisamos entender que uma pessoa ela é inseparável da cultura onde ela vive. Se nós vamos pensar aqui no nosso Brasil, que tem uma extensão territorial tão grande, aqui na nossa turma mesmo, nós vemos pessoas de todas as partes do nosso país. E temos também alunos aqui da Unicad de fora do Brasil. Cada pessoa que nós encontrarmos no contexto cultural em que vivemos, ela não está ilhada, isenta da cultura de onde ela vem, onde ela foi criada, onde ela se desenvolveu. O sujeito é inseparável da cultura. Então, nós precisamos olhar para as pessoas e entender que há atrás delas valores, ideias, normas, há expressões de linguagem que são próprias daquela cultura onde a pessoa vive. Então, ela vai trazer para nós, no nosso momento de análise, toda essa bagagem de cultura que ela possui. E a cultura que ela vive vai influenciar, inclusive, as formas que ela sofre, os sintomas que ela traz. E dentro da nossa análise, no nosso momento de exercer a psicanálise ali na clínica, nós vamos perceber na transferência padrões diferentes de cultura conforme ali o que aquela pessoa vive, o que aquela pessoa experimenta sendo membro de uma sociedade, sendo parte de uma comunidade. Por isso é muito importante que eu e você tenhamos essa visão, para que não venhamos colocar as pessoas na nossa caixinha, para que as pessoas não sejam ali compreendidas apenas do nosso ponto de vista, mas precisamos ampliar o nosso ponto de vista em relação às pessoas. A partir do momento que entendemos a cultura onde aquela pessoa está inserida, nós vamos entender melhor, interpretar melhor o discurso, a fala daquela pessoa. Vamos perceber como os valores, como as crenças, as normas que aquela pessoa vive influenciam especificamente o sintoma que ela está trazendo para nós, aquilo que ela está apresentando no seu discurso ali, na sua associação livre. E para isso, então, nós precisamos nos debruçar sobre esse tema, entender, né? Entender que os nossos queridos autores da psicanálise, Freud, o pai da psicanálise, outros tão importantes quanto ele no decorrer das décadas que a psicanálise tem, eles também estavam inseridos numa cultura e eles trazem ali os seus estudos baseados na cultura da época que eles viviam. Então, hoje, para nós precisamos pensar a psicanálise também a partir da cultura que nós vivemos. Aqui, então, na nossa aula de hoje, nós vamos falar, afinal de contas, sobre cultura, sobre o que é cultura, vamos trazer isso para mais perto de nós. Vamos adentrar um pouco, né, a respeito da antropologia e da sociologia. São ciências diversas. Nós somos psicanalistas, não somos nem antropólogos, nem sociólogos. Mas precisamos ter bases, precisamos entender sobre essas demais ciências para que possamos exercer a psicanálise de maneira mais completa. Hoje vamos adentrar na psicanálise, vamos falar um pouco da aquilo que a cultura, né, traz para a psicanálise, mas na próxima aula, que será a aula 2, vamos nos debruçar ainda mais sobre as questões da cultura e a psicanálise. Hoje eu quero trazer para vocês, especialmente a questão do que é a cultura, trazer a questão de estudarmos um pouco juntos hoje sobre antropologia e também sobre sociologia. Espero que você tenha tido acesso, tenha imprimido, se foi o caso, né, a nossa
A apostila de hoje, né, é o material que sempre é enviado para vocês antes, para que vocês possam ir lendo junto comigo e estudando e que nós possamos ter bastante clareza hoje da importância desse tema. Vamos lá, então? Cultura. Quando nós pensamos em o que é cultura, você pode pensar aí, né? Um exemplo de costumes, tradições, crenças. A gente percebe comidas típicas, nós percebemos a própria arquitetura de locais específicos, aquilo que é falado, os regionalismos, as formas de falar. A cultura ela vai dizer respeito a tudo isso, os conjuntos de crença, de tradições, os costumes que vão se manifestar nesses exemplos que eu dei de um grupo social específico. O que que a gente percebe? A cultura não é apenas o que acontece em um dia ou outro dentro de um grupo social, mas é aquilo que é perpetuado, aquilo que através da comunicação vai sendo também trazida para as próximas gerações. Às vezes por imitação, às vezes por com a intencionalidade da comunicação, às vezes por espelhamento, as pessoas vão refazendo aquilo que o seu grupo social faz e aquilo vai se tornando valores, crenças, tradições que são repassadas. A cultura, então, ela vai permanecendo. Ela é entendida como um patrimônio social, porque ela soma o quê? Os padrões de comportamento do ser humano. Não diz respeito apenas a uma pessoa, apenas a uma família específica, mas diz respeito a uma comunidade, a um grupo social. A cultura, ela traz questões do conhecimento, aquilo que é sabido, aquilo que é descoberto, aquilo que é experimentado. E também traz os valores, as crenças, as atitudes, a linguagem. Também traz questões de hierarquia, de noção de tempo, de relacionamentos. Então, a cultura, ela diz respeito a uma grande gama, vamos assim dizer, né? A uma gama de conhecimentos, de situações, de entendimentos que vão se perpetrando de gerações em gerações. A cultura ela pode ser vista por diferentes campos, né? E nessa aula de hoje a gente está aqui para poder vê-la através de alguns olhares. Quando falamos da antropologia, nós falamos da cultura como um sistema complexo de significados, normas e formas de conduta. Então, o olhar da antropologia, que é a ciência que estuda a respeito do homem, ela vai falar da cultura como esse sistema que é complexo e que tem uma gama ali de significados, de normas, que tem uma. Perdão, gente, um despertador aqui. Vamos parar para nós continuarmos a nossa aula. A cultura, então, aqui na antropologia, ela vai trazer para a gente esse, esse olhar dessa complexidade de significados que existem. Normas, formas de conduta específicas do ser humano que permitiu que o ser humano evoluísse no decorrer dos tempos. Na sociologia, já por outro lado, a cultura, ela vai falar mais dessa questão ligada justamente às interações sociais, porque a sociologia, ela não vai estudar apenas o ser humano, né, apenas o homem, mas ela vai falar mais com esse olhar de estrutura, de formas de viver em sociedade, de modos de vida que são compartilhados. Então, vai trazer para nós esse olhar da cultura, um olhar que preza, né, que pensa a respeito das interações entre os seres humanos. Cá para nós, na psicanálise, nós vamos entender a cultura como esse contexto civilizatório que é cheio de significados e que vai moldar o indivíduo. O indivíduo, ele é moldado pela cultura onde ele se desenvolve. Ele também é reprimido muitas vezes por essa cultura e estruturado por essa cultura, uma vez que a cultura se manifesta também em forma de linguagem. Então, ali existem tensões entre o indivíduo e a cultura onde ele é inserido. Partindo aqui, então, para estudarmos um pouco de cada área, vamos estudar um pouco sobre a antropologia. O que que é, afinal de contas, a antropologia? A antropologia é a ciência que estuda o ser humano em suas dimensões biológica, social, cultural
e simbólica, buscando compreender então como que o ser humano vive, como o ser humano pensa, como que ele se organiza e como ele tem se transformado ao longo do tempo. Anthropos significa homem em grego e logia o estudo. Então, antropologia é o estudo do homem. E não vai estudar apenas o homem em uma das suas dimensões, né? Ah, é apenas o homem segundo a biologia? Não. É apenas o homem segundo as suas manifestações sociais? Não. Só enquanto a sua cultura? Não. Só enquanto símbolo? Não. Mas de forma geral, para entender a respeito de como o homem vive, pensa e se organizou e se transformou no decorrer do tempo. Questões importantes para a antropologia. Ela pensa a respeito disso. Como que surgiram as diferentes culturas? Porque nós temos culturas muitíssimo diferentes, né? A cultura aqui da América do Sul é completamente diferente da cultura da Europa, quando nós vamos pensar, então, do decorrer do tempo. O que que nós temos em comum, seres humanos como espécie, e o que que varia entre as sociedades diferentes? É nessa perspectiva que a antropologia busca trabalhar. E ela busca trabalhar também, né, como que valores, crenças, linguagem, arte, parentesco e economia, então, moldam o nosso modo de viver. Se eu aqui, né, vamos falar em Brasil, né, mineira, aqui em Minas Gerais, tenho valores específicos, crenças específicas, como que isso molda o meu modo de viver? E é diferente, muitas vezes muito diferente, do modo de viver daquele que é sulista, aquele que está lá no sul do Brasil, ou aquele que está no norte do Brasil, no Nordeste. Como que os nossos valores, crenças estão moldando o nosso modo de viver? A antropologia, ela é muito importante e tem várias funções práticas que nós podemos pensar a respeito dessa ciência. Primeiro, o que a gente tem trazido, essa parte teórica, na verdade, de compreender as culturas diferentes. A antropologia é importante por causa disso. Ela vai nos ajudar a quê, né? Puxando um pouquinho para a psicanálise, mas pensando em forma geral, nós como estudantes. A antropologia ela vai nos ajudar a evitar preconceitos e o etnocentrismo, que é a ideia de que a nossa cultura é sempre superior, que a nossa visão de mundo é melhor do que outras visões de mundo. É importante que nós venhamos entender que as culturas são diferentes, existem, foram criadas, né, foram perpetuadas por gerações de maneiras diferentes. E não nos cabe termos preconceitos a respeito daquilo que é diferente. Preservar patrimônios culturais, isso é muito importante também. A partir dessa identificação, do entendimento de que as culturas são diferentes umas das outras e que não existe cultura melhor do que a outra, é importante que se entre com o objetivo da preservação dos patrimônios culturais. E aí nós vemos, né, tradições sendo documentadas como uma forma de proteção para que as futuras gerações tenham conhecimento daquilo que foi tradição e que é tradição, as línguas também sendo documentadas e os modos de vidas também, principalmente aqueles que estão de fato ameaçados de desaparecer. Porque quando falamos, né, de uma cultura, de um patrimônio cultural que ele é exercido diariamente, a importância da documentação vem para que aquilo não desapareça completamente. Porque o documento fica, o registro fica, ainda que aquele modo de viver seja transformado, porque a transformação é algo que é comum também na maioria das culturas. Mas quando a gente fala de cultura, lembrando, a gente está falando disso que, daquelas estruturas que elas vão permanecendo e vão sendo repassadas de geração em geração. Outra função, né, prática aqui da antropologia é apoiar políticas públicas. Por quê? Porque essa área de pesquisa, ela é evidente, ela cresce para quê? Para ser usada em saúde, para ser usada em educação, para ser usada em meio ambiente, para ser usada especificamente para povos que muitas vezes se encontram distantes ou mesmo se encontram impedidos de receber direitos, né? Como a gente pode falar dos indígenas, podemos falar também da população quilombola, entre outras, em áreas específicas, né? Eu lembro dos quilombolas, porque é algo aqui próximo, aqui em Minas Gerais, próximo a mim. São pessoas, né? São sociedades, grupos sociais, na verdade, que precisam ser apoiados.
E nesse sentido, a antropologia trabalha para poder trazer este cuidado. Outros pontos também de funções práticas e teóricas de antropologia que a gente pode continuar falando é também essa análise das mudanças sociais. Agora, bem há pouco eu falei que é uma realidade. A sociedade está em constante transformação, o ser humano está em constante transformação. E a antropologia ela vai tratar dessa evolução no decorrer dos séculos. Então, ela vai estudar fenômenos como a migração de povos, como a globalização, como estão sendo os impactos da tecnologia no mundo que nós vivemos hoje e também na transformação nos valores, como está afetando o modo de viver do ser humano, como isso está afetando o ser humano. A antropologia também vai atuar em empresas e organizações. Os antropólogos, eles através dos seus estudos, das suas pesquisas científicas, eles vão ser contratados para poder ajudar as empresas a entenderem os comportamentos, especialmente de consumo, e também para melhorar a comunicação intercultural. Muitas vezes, aquele que quer vender algo, aquele que quer oferecer um produto específico, ele precisa desse acompanhamento, desse direcionamento, para que ele possa, de fato, conseguir atingir o seu objetivo, entender aquilo que o seu público quer, aquilo que aquele nicho específico deseja. Os antropólogos são especialistas nisso. A antropologia se ocupa nisso também. Falando um pouquinho das escolas ou correntes teóricas que nós vemos na antropologia. A primeira delas que podemos citar é o evolucionismo cultural. Já no século XIX, nós temos alguns autores, como o Edward Taylor ou Lewis Morgan, que traziam essa ideia central de que todas as sociedades passariam por estágios evolutivos, que seriam ali daquele mais primitivo ao civilizado, que poderia estar ali naquela época. Então, era uma ideia de que havia uma linearidade e uma necessária passagem daqueles estágios evolutivos. A gente vê aí, né, uma marca clara, né, da época, né, do século XIX, das próprias questões da ciência própria, da ciência que fala a respeito do evolucionismo, né, dessa ciência experimental sendo marcada aqui, também nessa leitura dos homens, na leitura da antropologia. E há uma crítica, né, a esse evolucionismo cultural, porque ele traz essa marca da ideia de que há um ápice a ser alcançado. Então, culturas ditas mais primitivas, hábitos mais primitivos em algumas sociedades e alguns grupos sociais, trariam essa ideia de algo menor, algo que seria ali, né, menos valoroso, talvez, seria uma boa palavra. Como diz aqui, né, no nosso slide, essa visão seria aquela visão etnocêntrica, aquilo que a gente falou um tempinho atrás, que é interessante evitar, né? A antropologia nos ajuda a não pensar, né, que nossa cultura é melhor, que a nossa forma de viver hoje é a mais correta. Então, a crítica a esse evolucionismo cultural era esse pensamento, essa visão etnocêntrica e linear. Hoje isso já foi superado, mas essa questão foi justamente a base para o início da antropologia, né, os primeiros estudos a respeito. Diferente, né, daquela primeira escola, a escola do difusionismo, ela traz essa ideia de que as culturas elas vão se desenvolver por difusão de elementos de uma região para outra. Então, não trata mais propriamente daquela questão de uma linearidade, do primitivo para aquilo mais evoluído, né, que seria uma fase ideal, mas os autores como o Frederick Hedson, né, o Grafton Elliot Smith, eles traziam mais a ideia de que a cultura ela seria difundida. Então, ela sendo difundida, ela se desenvolveria trazendo elementos de uma região para outra. E aqui a gente pode trazer o exemplo, né, de mesmo invenções ou rituais que viajavam por comércio ou por migração. E ali chegava-se então com uma inovação. Uma cultura diferente poderia ser levada e implementada em uma outra região através dessa viagem do comércio, dessa viagem.
da própria migração, né? Nós podemos pensar aí em vários objetos que eram comercializados, como as especiarias, como alguns objetos específicos de metais, né? O bronze imitando o espelho, que eram levados de regiões para outras e eram ali então trazidos como parte de uma nova cultura. Então, através da difusão de elementos de uma região para outra, a gente pode falar aí, né? Como eu citei exemplos, né? De alimentação, de mercadorias em si, mas aí a gente vai falar também de modos de viver, né, de modos de fazer, né, modos de cozinhar, modos de falar, também de religiões que são levadas de uma região para outra, e assim as culturas são difundidas, né? Por isso a ideia aí do difusionismo. Outra escola ou corrente teórica que podemos falar já é a do funcionalismo. Esses autores aqui, né, o Bronislaw Malinowski e o Alfred Radcliffe Brown, são nomes difíceis de falar, olha só. Eles trazem para nós uma ideia dentro da antropologia, que é a ideia de que cada elemento cultural, ele cumpre uma função para manter a coesão social. Então, quando os antropólogos que entendem essa linha do funcionalismo como interessante estudam os elementos de uma cultura, eles partem desse pressuposto que aquele elemento daquela cultura, ele é responsável, ele é parte intrínseca de uma rede que vai manter a coesão social. Então, o que me faz, né, nesse ponto de vista aqui, ser parte de um grupo específico, fazer parte aqui daquela sociedade e manter-me ali como parte, a sociedade ela é unificada através daquele elemento com o qual eu compartilho a sociedade com outras pessoas. Exemplo aqui, rituais religiosos que reforçam a união e a identidade do grupo. Então, nós podemos citar aí, né, os rituais, por exemplo, vamos falar aqui de uma comunidade específica, os rituais indígenas. Então, aqueles rituais específicos feitos em épocas do ano, né, muitas vezes ligados aos próprios elementos da natureza e as questões agrícolas. Esses elementos, eles vão trazer o quê? Esses eventos, eles vão trazer uma união, uma unidade, o sentimento de identidade. Quem participa daquele grupo faz parte daquele grupo. Então, esses elementos estão promovendo a coesão social. Nesse sentido, então, trabalha a corrente do funcionalismo dentro da antropologia. O próximo aqui é o estruturalismo. Claude Lévi-Strauss, ele traz uma ideia de que todas as culturas, elas têm estruturas mentais universais. Essa ideia dele é muito interessante, porque ele perpassa em seus estudos várias culturas diferentes, vários grupos sociais diferentes, em locais diferentes do globo, que vão trazer o quê? Coisas semelhantes, estruturas que é como se elas já viessem na propriamente na própria ideação daquela sociedade. Por isso ele fala em estruturas mentais que são universais, são presentes em várias culturas diferentes, como regras de parentesco, mitos específicos também, linguagens específicas. E aqui a gente tem esse exemplo, né? Que mitos diferentes que podem ter a mesma estrutura narrativa. Então, muitas vezes percebemos isso em tribos específicas ali, por exemplo, do interior da África, aqueles mitos, né, do herói que ele entrega a sua vida de maneira apaixonada para ali cuidar, né, trazer vitória, trazer uma redenção para o seu povo. Muitos desses mitos, dessas lendas, né, vamos usar a palavra mitos aqui, que é mais própria da ciência da antropologia, ela é encontrada ali naquela região específica, ali naquele grupo social, mas também uma estrutura semelhante é encontrada em uma outra região, por exemplo, lá nos índios da América do Norte. E dentro disso, então, nós vemos que há umas estruturas que são muito parecidas em culturas diferentes, em grupos sociais diferentes. Falando sobre a antropologia interpretativa, que já estamos chegando, né, em ideias mais
próximas, né, da atualidade. Isso é bem interessante falar. Nós temos um autor bem interessante que é o Clifford Geertz. Ele tem uma ideia de que a cultura é um sistema de significados. Então, o antropólogo, ele deve ler e interpretar símbolos. Olha como isso é interessante para nós aqui da psicanálise. Ele traz essa ideia de que os elementos da cultura, eles têm significados específicos para aquela cultura. Por isso eu preciso conhecer da cultura, né? Voltando aqui para nós psicanalistas, a cultura das pessoas que eu estou tratando. Por quê? Porque a partir daquela cultura, daquela sociedade específica, eu vou poder entender, devo poder ler e interpretar os símbolos. Talvez eu, como brasileira, veja questões específicas da cultura japonesa e não encontre na minha cultura sentidos parecidos. Mas o antropólogo ele pode ler e interpretar os símbolos conforme aquela cultura. Eu trago aqui um exemplo que é muito interessante, que é a luta de galos em Bali, lá na Indonésia. Se você fizer uma rápida pesquisa a esse respeito, você vai descobrir, vai perceber que aquela luta de galos, literalmente, né? Os homens ali colocando seus galos de briga para poder lutar, não se trata apenas de um esquema de apostas, talvez, né? Acho que o brasileiro talvez pensaria nisso. Ou até de algo maldoso, algo que ali para nós aqui poderia afetar os animais, né, e trazer uma revolta e até, né, pensarmos nas sanções penais para isso, para aquela crueldade com os animais. Lá em Bali, a questão das luta de galos, ela tem todo um significado para aquela cultura específica. Ali é mais do que um evento esportivo, ali há um evento religioso, ali há um evento também social, que está enraizado ali dentro de Bali, na sociedade. Aqueles galos que brigam, eles não brigam apenas por si. Mas o galo que ele é vencido, tem o seu sangue derramado para poder ali, como um ritual religioso, amenizar os afãs, né, os sentimentos de demônios, né, de deuses específicos ali que eles acreditam, entidades que eles acreditam que são espíritos malignos que precisam ser saciados de alguma forma com aquele sangue para que haja uma purificação ali do ambiente. O galo perdedor, ele é sacrificado. E aquele homem, que é o dono do galo vencedor, ele passa a ser visto num status social diferente. Ali naquela sociedade, ele é levado acima dos outros. Ali traz uma questão toda da masculinidade. Então, para nós brasileiros, muitas vezes, nós poderíamos enxergar, né, o significado social ali como algo banal, algo ruim, algo estranho, mas ali dentro daquela cultura específica há todo um significado para aquela luta de galos. E assim, do macro, né, de algo muito diferente, como esse exemplo aqui, para o micro, nós precisamos ter esse olhar da interpretação da cultura. Hoje, né, falando de perspectivas contemporâneas, podemos falar da antropologia pós-moderna, que é aquela que questiona a neutralidade do pesquisador e valoriza a voz das próprias comunidades. Então, cada vez é mais importante dar a voz, segundo a antropologia, para a própria comunidade falar de si, recontar as suas histórias, falar da sua cultura, porque o pesquisador, ele não vem neutro, ele traz a sua própria cultura. Quando falamos na antropologia aplicada, os métodos antropológicos, então, eles podem ser usados para resolver problemas concretos. E é isso que, né, falamos agora há pouco sobre a utilidade da antropologia também, pensarmos em saúde, urbanismo, pensarmos nas empresas, né, na utilidade desse conhecimento sobre a cultura e sobre a antropologia. Falando, né, dessas questões, então, juntando aqui o nosso tema, porque a nossa aula é sobre cultura e a gente está falando aqui da antropologia para trazer uma perspectiva da ciência a respeito. Edward B. Taylor, em 1871, né, é o ano dele, definiu a cultura como todo. Perdão, queridos, precisei beber água no meio da frase, estou com a boca muito seca hoje. Ele define cultura como todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou quaisquer outras aptidões e hábitos adquiridos pelo homem como um membro da sociedade. Então, tudo aquilo que o ser humano
Ele tem para si, ele traz como membro de uma sociedade, é considerado cultura pela antropologia, na visão desse autor. Outro autor, o Franz Boas, ele amplia essa ideia falando que a cultura inclui todas as manifestações dos hábitos sociais de uma comunidade, as reações do indivíduo e também os produtos das atividades humanas. Então não é só aquilo que o indivíduo ele traz em si como um membro de uma sociedade, mas também aquilo que é produto das atividades dele. Então, aí a gente está falando de arquitetura, a gente está falando de obras de arte, a gente está falando de comida. O autor Bronislaw Malinowski, ele reforça o caráter abrangente da cultura. Então, vai incluir tudo, os artefatos, os bens, os procedimentos técnicos também, né, modos de fazer, ideias, hábitos e valores que são herdados. O Clifford Geertz propõe que a cultura é melhor compreendida também como mecanismos de controle, planos, receitas, fórmulas, regras e instruções que governam a conduta. Ele também vê a cultura como teia de significados que as pessoas tecem ao seu redor. Esse é o autor que nós citamos aqui agora no exemplo da briga de galos. É importante essa visão, é interessante essa visão desse autor para nós, do ponto de vista da psicanálise, porque ele fala dessa cultura como um mecanismo de cultura, de controle, aliás. Ele fala da cultura como mecanismo de controle, porque ele vai falar que a forma de viver, os planos que são feitos, as receitas que são seguidas, as fórmulas feitas, as regras, instruções, tudo isso que é cultura vai governar a conduta do indivíduo. Para nós da psicanálise, nós vemos que há uma grande tensão entre a cultura, podemos dizer aqui dentro dessa aula, e aquilo que o indivíduo deseja, aquilo que o indivíduo quer. Ruth Benedict defende o relativismo cultural, afirmando que cada cultura escolhe características potenciais como conduta adequada, formando um grande regulamento de personalidade. Então, as culturas, elas não entendem-se como apenas uma verdade, apenas como uma cultura correta, uma cultura que deve ser seguida, mas cada cultura, cada grupo específico, ele vai escolhendo características, ele vai escolhendo e delineando qual é a conduta adequada à sua forma de ver. Então, nesse sentido, há um grande regulamento de personalidade. Muito importante isso para nós. Agora vamos aí passar à vista, né, da sociologia, uma outra ciência, para nós entendermos a respeito da cultura. A sociologia, por sua vez, ela é a ciência que estuda sociedades humanas. Então, saímos da antropologia, que é o estudo do homem, para poder falarmos dos estudos das sociedades. Então, aqui nós vamos abarcar instituições, relações, estruturas e transformações no decorrer do tempo. A sociologia busca entender como os indivíduos interagem e como os contextos sociais moldam, então, comportamentos, ideias e desigualdades. Então, aqui não falamos de um ser humano, do ser humano específico, mas falamos, na verdade, né, da sociedade, né, como relações, como contexto entre indivíduos, estruturas, instituições que são criadas entre indivíduos. Sócios, né, do latim, que fala de companheiro, de associado, elogia o estudo. Então, é o estudo da vida em sociedade, a sociologia. E o que que a sociologia ela tenta responder, ela tenta trazer para nós? Ela quer explicar como que a sociedade se organiza, quer entender também por que existem desigualdades sociais. Também procura entender como instituições como família, escola, Estado e mídia influenciam as pessoas. E também como as mudanças históricas e econômicas afetam a vida social. Olha como é importante a sociologia. Ela vai ser útil, então, para nós, né, adquirimos conhecimento acadêmico e também para aplicarmos na prática. Primeiro ponto, nesse sentido da utilidade da sociologia. Ela é importante para compreendermos, então, a organização social. Como que a sociedade se organiza?
A sociologia vai nos mostrar como que as regras, as normas, os valores mantêm ou questionam a ordem social. Ela tem esse olhar de procurar essa compreensão da organização social. Por que nos organizamos dessa forma e não de outra forma? Por que que essas normas e esses valores eles mantêm a norma social? Outro ponto, a análise também de problemas sociais. A sociologia, ela traz a questão da compreensão da organização social, mas ela é muito importante também para poder entender quando essa sociedade está passando por problemas. Por que que existe e como que se manifesta a desigualdade social? Questões como a violência, o racismo, o desemprego, os preconceitos, a exclusão social. Por que que isso acontece? Como isso acontece? Analisar esses problemas é um dos objetivos da sociologia. E a partir disso, não é difícil imaginar que a sociologia vai ser útil para o planejamento de políticas públicas. Para quê? Para que existam dados, para que exista material que entende a sociedade, que traz ali compreensão sobre os problemas que existem e precisam ser sanados. Esses dados, essas análises, então, vão ser levados para os governos, para as ONGs, para as empresas, para que haja tomadas de decisão no sentido de mudança, no sentido de transformação. A sociologia também, ela tem uma proposta de promover a cidadania crítica. Então, ela vai ajudar a cada membro da sociedade a entender os seus direitos, os seus deveres e também o seu papel político. A sociologia também precisa interpretar mudanças sociais. Eu creio que é muito interessante perceber como que a cultura ela se move no decorrer dos tempos, como ela muda. E nesse sentido, a sociologia tem um grande trabalho, a antropologia também, nós vimos há pouco, e nós da psicanálise não estamos isentos disso, de entender e perceber as mudanças sociais. Quais são os impactos da globalização no mundo? Quais são os impactos da tecnologia no mundo? Na palma da nossa mão, na nossa frente agora, através dessa aula. Como que os movimentos sociais, eles estão transformando a sociedade e as novas formas de trabalho, como que têm sido vistas? A sociologia, então, é uma ciência que vai ser útil para poder nos ajudar nesse sentido. Vamos, então, fazer aquela viagem a respeito das escolas ou correntes teóricas da sociologia. Uma pausa aqui para dizer: se você nunca teve acesso, oportunidade de estudar sobre esses assuntos, eu te sugiro, né, se debruçar por algum tempo, revendo alguns conteúdos, se você já teve oportunidade antes, pesquisando alguns assuntos específicos. Isso vai te enriquecer muito, te trazer muito conhecimento, te trazer uma abertura de mente, para que você possa pensar tantos fenômenos sociais que você observa na sua vida, no seu dia a dia, aqueles que te afetam como pessoa, como sujeito, que estão presentes aí na sua comunidade, na sua cidade, ao seu redor. É bem importante que nós venhamos estudar sobre esses assuntos. E como psicanalista, nós precisamos entender cultura, precisamos entender as pessoas. Quanto mais, né, a gente falou agora há pouco da globalização, com essa realidade, nós temos acesso diariamente a pessoas de todo o mundo, de todo o globo. Você, como psicanalista, através da sua clínica, você vai ter a oportunidade de trabalhar, de cuidar de pessoas que são de culturas diferentes. E como você vai agir? Qual vai ser o seu olhar? É importante, vamos continuar estudando então. Falando aqui do positivismo sociológico, muito famoso esse autor principal, né, o Augusto Comte, né, que é considerado o pai da sociologia. Qual que era a ideia central, né? Como a gente pode resumir uma obra que a gente precisa lhe resumir em uma frase para caber num slide? A ideia central dele é estudar a sociedade com métodos científicos, como nas ciências naturais. Lembra quando a gente falou um pouquinho disso lá no início da antropologia? Essa época foi uma época que era marcada pela revolução científica. Então, mesmo os autores que, como vamos dizer assim, né, que estudavam as ciências humanas, que não estavam ali nas ciências exatas, eles tinham a tendência de usar métodos científicos
como nas ciências naturais, né, como na biologia, como em outras, para quê? Para poder compreender, né, dissecar ali a sociedade. Qual que era o objetivo dele? Descobrir ali as minúcias. Quais seriam as leis que governavam o funcionamento social, não era assim? Se buscavam entender as regras, né, as leis da biologia, as leis da física, as leis da química, a ideia também era descobrir as leis que governavam o funcionamento social. Já no materialismo histórico que se seguiu após, né, autores como Karl Marx e Friedrich Engels, eles traziam a ideia da economia como base da sociedade, né? Deixaram ali de lado as primeiras ideias, mas trouxeram que a importância da sociologia para poder entender a sociedade a partir da economia. Porque aí, né, definia-se a sociedade através das classes sociais, e falava-se das lutas entre as classes, impulsionando a história e modificando a sociedade no decorrer do tempo, né? Um exemplo clássico é a luta entre a burguesia e o proletariado. Outra corrente, o funcionalismo, que traz aqui a Emily Durkheim, Talcott Parsons, que traz a ideia de quê? De que cada instituição social ela cumpre uma função para manter a coesão da sociedade, né? Tinha uma linha, né? Uma escola, uma corrente teórica da antropologia que também chamava funcionalismo e trazia essa questão lá do elemento cultural exercendo uma função para manter a coesão. Aqui, como a gente está falando da sociologia, que vai estudar a vida em sociedade, vai falar das instituições especialmente, o funcionalismo ele vai entender que as instituições sociais elas têm funções e essas funções exercidas elas servem para manter a coesão da sociedade. Por exemplo, a importância da escola para o funcionalismo, a escola transmitindo valores e integrando os indivíduos a uma sociedade específica. Outra escola ocorrente teórica, o interacionismo simbólico. Autores como George Herbert Mead, Herbert Bloom trazem a ideia central de que a sociedade é formada pelas interações cotidianas e pelos significados compartilhados. Então, aqui sai-se um pouco da ideia, né, das instituições, das grandes instituições, mas falando especialmente das interações cotidianas. É isso que faz uma sociedade ser uma sociedade, segundo essa teoria. As interações com significados específicos. E aqui um exemplo: o uniforme escolar, que simboliza o pertencimento ao grupo. Aí podemos falar do uniforme de um time, o uniforme de um ambiente de trabalho que vai trazer o quê? Um símbolo. O uniforme, ele não é apenas uma roupa para que seja funcional. Não é apenas uma roupa funcional para que não haja necessidade de escolha de outros, mas também para poder trazer o pertencimento ao grupo. Por exemplo, hoje eu estou aqui, ó, com o meu uniforme, acho que o meu nome aqui impede de vocês verem. Estou aqui com o meu jaleco da psicanálise. Esse uniforme que eu uso, ele simboliza que eu pertenço a um grupo. Então, aqui, né, usando esse exemplo, não uso apenas por isso, e nem apenas por esse exemplo aqui hoje, mas nesse exemplo aqui, a ideia é essa, que a interação cotidiana, né, o meu interagir com uma outra pessoa que possui esse mesmo uniforme, isso vai me trazer, né, o significado de pertencimento ao grupo. Esse é o exemplo do uniforme. Outra escola da sociologia é a de teoria weberiana. O autor Max Weber é bem famoso também. E ele vai trazer o quê, né? Que a compreensão das ações sociais vai trazer os valores, as crenças e os contextos embutidos. Então, toda ação social, a gente acabou de sair dessa que a gente falou do simbolismo, olha só como é que vai evoluindo o estudo da sociologia nesse sentido. Todas as ações sociais, elas precisam ser compreendidas, considerando que elas carregam valores, crenças e contextos específicos. Então, tudo que é vivido pela sociedade, ele traz valores, crenças e contextos. As ações não são isoladas disso. Um exemplo aqui que nós temos, o exemplo da ética protestante influenciando o desenvolvimento do capitalismo. Isso aqui é perceptível, uma vez que
A ética protestante traz o trabalho como um valor, e não apenas o trabalho, mas a recompensa pelo trabalho como algo digno. Então, isso desenvolve, influencia o capitalismo. Falando aqui das correntes contemporâneas. Teoria crítica da escola de Frankfurt é bem contemporânea, é bem agora de nossa época, uma crítica, né? Traz crítica ao capitalismo, à cultura de massa e às formas também de dominação das massas. E a sociologia também pós-moderna, que é aquela que questiona verdades absolutas e analisa a fragmentação das identidades. Aqui a gente vê, né, um slide que fala bem realmente da contemporaneidade, da época que nós vivemos, essa época em que as verdades absolutas têm sido dissolvidas, em que as identidades têm sido fragmentadas. E a sociologia está aqui para estudar isso, para poder trazer os questionamentos, para poder criticar as questões envolvidas. Puxando para a questão da cultura, como que a sociologia vê então a cultura? A sociologia clássica considera a cultura como um conjunto de ideias, artefatos, costumes, leis, crenças morais, conhecimento adquiridos através do convívio social. Então, a ideia não é apenas daquilo que um ser humano carrega, como na antropologia, mas a ideia de que o convívio social, as instituições, vão trazer a cultura embutida em si. Ralph Linton distingue cultura como herança social total da humanidade, e, de maneira específica, cada cultura como variante dessa herança compartilhada por um grupo. Então, esse autor traz que há uma herança social que é total da humanidade, que todos os seres humanos carregam uma herança social, e essa é a cultura. Mas, de maneira mais específica, é possível destacar culturas diferentes que variam dentro dessa herança que é compartilhada por um grupo. Hobbit e Park, por sua vez, entende cultura como hábitos que se tornam costumeiros, convencionais e aceitos na comunidade. Olha como é que ele traz isso de forma bem fácil de compreender, né? E ele destaca também o papel da transmissão cultural e a transformação inevitável durante o processo de difusão. Então, esses hábitos que se tornam costumeiros, convencionais, que são aceitos na comunidade, eles vão ser transformados de maneira inevitável enquanto eles são difundidos, enquanto eles são transmitidos, são levados de espaços para espaços diferentes, de gerações em gerações diferentes, vai haver sim alguma transformação na cultura. Stuart Hall, nos estudos culturais, conceitua cultura como a soma de descrições pelas quais as sociedades dão sentido e refletem as suas experiências comuns, e como práticas sociais, resultando na ideia de cultura como um modo de vida global. Aqui ele está trazendo, né, mais uma vez essa ideia. A sociedade sempre, a sociologia, perdão, sempre traz essa ideia do global, né, daquilo que é de todos. Caminhando aqui já para falarmos mais de psicanálise, né? Psicanálise e cultura. Caminhando aqui, já passamos mais da metade da aula, com certeza. Como entender a cultura na psicanálise? Vamos pensar um pouquinho com os nossos queridos autores. Freud, ele traz para nós um entendimento de que a cultura, esse conjunto, né, de valores, de crenças, de normas e de modos de viver, em que toda pessoa é inserida, ela vai ser muito importante para poder trabalhar na conduta daquele indivíduo. Ele tem dois livros muito importantes a esse respeito, nós vamos falar mais sobre eles na aula 2, mas trazendo aqui esse gostinho já, tanto o livro O Mal-Estar da Civilização, quanto do livro Totem e Tabu, Freud ele vai dissecar, vai trazer discussões, vai falar bastante sobre as questões da cultura. É muito importante a gente entender que Freud, Lacan, outros autores, eles escreveram também na sua própria cultura. Eles também eram indivíduos, sujeitos que estavam em uma cultura, em um tempo, em uma época específica. E nesse sentido, eles estavam ali debatendo questões muito próprias da sua época.
Freud, quando ele trata no Mal-Estar da Civilização, quando ele fala sobre a cultura neste livro, ele fala sobre esse mal-estar, esse sentimento de desprazer, muitas vezes, que é próprio, né, da cultura para o ser humano. Por quê? Porque a cultura ela vai ter um papel de reprimir as pulsões individuais em nome da convivência social. Que nós entendemos? O ser humano, ele nasce com o seu id. E o id é aquela estrutura que ela trabalha conforme o princípio do prazer. É aquela estrutura que ela não está ligada a normas, a valores, mas ela deseja sentir prazer, deseja se satisfazer. Então, há uma força psíquica muito grande dentro do ser humano que está ligada à sua satisfação. Entretanto, no desenvolvimento de um ser humano, ele vai compreendendo-se como uma pessoa e tendo se desenvolvido, né, após o id, né, com o qual ele nasce, o seu ego entende que há uma realidade externa e que as coisas não são apenas do jeito que ele quer, não são apenas do jeito que ele deseja, não podem ser realizados todos os seus desejos. As suas pulsões, então, aquilo que Freud traz como pulsões, né, ali num paralelo com a palavra instinto, mas para nós humanos, trazendo a palavra pulsão, elas precisam ser reprimidas para que aquela pessoa possa conviver na sociedade. Aí a gente tem o superego, né, sendo formado como esse agente interno também, que passa a ser parte do indivíduo, mas que simboliza essa obrigatoriedade de seguir regras, né? O superego como esse juiz, como esse árbitro que vai ali trazer para o ego questões específicas. E não há como, né? Freud ele vai falar a esse respeito quando fala sobre civilização, quando fala sobre cultura, que não há como um indivíduo ele viver apenas com base no id, mas é justamente a necessidade de conviver em sociedade que faz com que as necessidades e os desejos de prazer do indivíduo, as suas pulsões individuais precisam ser reprimidas. No livro Totem e Tabu, Freud ele vai trazer, né, ali mitos de origem e estruturas simbólicas que são ligadas ao complexo de Édipo. Ele vai falar bastante a respeito disso. E ele vai falar sobre a importância, né, do complexo de Édipo na formação da subjetividade, né? Eu acabei de descrever aqui de maneira bem simples aquilo que nós estudamos em vários módulos aqui do nosso curso, que é o desenvolvimento da personalidade humana. E o complexo de Édipo, justamente, é aquilo que Freud trouxe como um nome desse fechamento desse processo de desenvolvimento da personalidade, que vai trazer ali a simbologia, né, do complexo de Édipo, da entrada do ser humano nesse entendimento de que a lei precisa ser cumprida, vamos assim dizer. E isso Freud traz questões da cultura para poder explicar. Muito interessante as leituras dele. Aqui eu queria destacar algumas frases de Freud a respeito da cultura. A cultura exerce uma pressão constante sobre o indivíduo, moldando as suas escolhas e os seus desejos. A cultura é o resultado da necessidade do homem de proteger-se contra a natureza e contra outros homens. Aqui nessa segunda frase, a gente percebe a ideia, né, da antropologia aqui dentro, a ideia da sociologia, dessa importância da cultura como aquilo que permite que haja uma coesão, que haja uma vida em sociedade. Outra frase dele. A cultura, ela oferece uma estrutura para a expressão dos impulsos humanos, mas também pode reprimi-los. Olha só como isso é importante. É dentro de uma cultura que o ser humano ele expressa quem ele é. É dentro de uma cultura, de uma estrutura específica, que os impulsos humanos podem ser expressados, que muitas necessidades humanas podem ser satisfeitas, mas também é essa cultura que pode reprimi-los. A cultura é um processo de autorregulação que permite à humanidade lidar com a complexidade da vida.
Mais uma vez, a ideia para a psicanálise de que a cultura ela vai ajudar o indivíduo a se autorregular. E é isso que vai permitir à humanidade lidar com a complexidade da vida. O que que é a autorregulação? É o próprio indivíduo entender como agir, ele se ditar as suas regras de conduta, ele se regular. E é isso que vai permitir que a humanidade lide com a complexidade da vida. Porque para viver em sociedade, para poder desenvolver uma história de vida, nós precisamos de nos autorregular. Lacan também falou a esse respeito em seus seminários. Ele diz: a sociedade é o lugar da alienação, porque é o lugar em que o sujeito se perde ao se identificar com uma imagem imaginária do outro. Lacan, como sempre, trazendo para nós essas frases que trazem impacto, não é mesmo? A sociedade, então, para Lacan, não é apenas um lugar onde o indivíduo ele vai se encontrar com seus iguais, mas é onde ele vai se perder de alguma forma. Para ser parecido com os demais, para se encaixar ali na sociedade, vai ser necessário que ele se aliene um pouco, que ele perca um pouco da sua identidade, para que ele possa se identificar com a imagem imaginária do outro. Isso é muita realidade. E nós vemos isso no dia a dia da clínica. A pessoa que quer se encaixar dentro de um grupo, por exemplo, a pessoa que quer ser recebida ali dentro de uma família, né? Saindo aí do macro da sociedade para o micro dos relacionamentos, e ele acaba se perdendo para poder se identificar com aquilo que é do outro, com aquela imagem imaginária de quem ele deveria ser. Outra frase: a civilização é a resposta que a sociedade dá ao problema do desejo humano. É aquilo que nós falamos um pouco antes aqui. O ser humano ele é desejante. Ele não apenas nasce id, mas o id permanece. O ego formado passa a ser aquela estrutura que é mediadora entre os desejos e impulsos do id e as exigências, as regulamentações do superego. O ego é essa parte, né, que nós, como psicanalistas, procuramos fortalecer nos indivíduos para que eles possam entender, compreender o seu próprio desejo. A civilização, o modo de viver, então, para o Lacan, a cultura, de certa forma, para Lacan, então, vai ser a resposta da sociedade ao problema do desejo humano. Todos podem sair fazendo o que querem, quando querem? Não. É preciso que haja regulamentações para que se viva em sociedade, para que haja segurança, para que haja bem-estar. É necessário que haja, então, uma cultura, estruturas de regras, estruturas de normas, estruturas de lei, modos de fazer, modos de viver, que a sociedade vai colocar para o ser humano, para que então ele possa ter ali o seu desejo colocado em um lugar específico. Concluindo já a aula de hoje, então, falamos sobre a cultura, falamos sobre a cultura do ponto de vista da antropologia, uma aula básica de antropologia hoje, uma aula básica de sociologia hoje, trazendo aqui um resumo para nós entendermos mais assuntos que podemos e devemos nos debruçar mais. Mas para quê? Para entender a cultura, para que a cultura seja entendida por nós, vista por diferentes campos, diferentes ciências. Na antropologia, então, a gente entendeu a cultura como esse sistema complexo de significados, normas e formas de conduta. Assim, a antropologia, podemos dizer que ela vê a cultura. Na sociologia, é a expressão das interações sociais, práticas estruturantes e modos de vida compartilhados. Na antropologia, sempre a visão a partir do homem. Na sociologia, a partir da sociedade. Falamos muito de estruturas na sociologia. Agora, para nós na psicanálise, como a gente entende a cultura? A cultura ela vai dizer respeito a esse contexto civilizatório que molda, reprime e estrutura o sujeito, gerando tensões. Então é importante gravar isso, que a cultura é tudo que o ser humano traz, como modo de viver, como tradições, como valores. A cultura, então,
Para antropologia, tem a ver com esse sistema complexo de significados, normas e formas de conduta. Na sociologia, fala já a respeito das interações sociais, das práticas, mas principalmente guardar que para a psicanálise, a cultura ela vai falar desse contexto civilizatório que vai moldar, reprimir e estruturar o sujeito e que vai gerar tensões. Sempre haverão tensões entre a cultura que o sujeito está inserido e os seus desejos. Quero terminar a aula de hoje com uma frase de uma autora, a doutora Edila Thaís de Souza, que foi minha professora, e o que nós vamos ler que ela diz hoje. Diz assim: Sigmund Freud deixou-nos como legado uma obra em aberto. Como uma porta entreaberta, a psicanálise anuncia a chegada de novos tempos, a exigência de novas reflexões. A complexidade dos tempos atuais exige a coragem de adentrar e transitar por vias de contramão. Por que eu gosto dessa frase e por que ela tem a ver com essa aula, afinal de contas? Na próxima aula, nós vamos falar mais sobre psicanálise e cultura, vamos falar especificamente a respeito das obras de Freud, O Mal-Estar da Civilização, sobre Totem e Tabu. E nessas obras nós vamos perceber que Freud ele não fechou a porta a respeito desse assunto cultura e psicanálise. Na verdade, há uma obra em aberto, há uma porta entreaberta para que nós, psicanalistas, possamos entrar. Porque a cada década que passa, a cada ano, a cada dia, a cada segundo, nós precisamos refletir mais sobre a nossa cultura. Na época de Freud, ele estudou, ele se debruçou no cuidado e trouxe a psicanálise como uma ciência para nós, a partir do seu estudo, do seu trabalho com as suas pacientes que eram histéricas. Ali na época de Freud, havia a questão cultural da repressão sexual de maneira muitíssimo forte. Então Freud, ele percebeu, ele entendeu que nessas questões específicas havia um mal-estar específico e grande dentro da sociedade na época que ele vivia. Estamos falando aí de antes de 1900, né? A primeira obra de Freud é de 1900, 1901. Então, os estudos dele remontam ao século XIX. Hoje, na nossa época, quais são os piores, né? O mal-estar pior. Se na época de Freud a questão da histeria, a questão das neuroses obsessivas era tão forte, tão latente, o que é que nós estamos vendo hoje, 2025? O que nós estamos vendo hoje, né, 2026? O que nós estamos vendo hoje, na nossa década, no nosso século, como questões latentes nos nossos pacientes. O que é que nós vamos entender? Então, por isso é importante entender cultura. No mundo pós-pandemia, é importante entender cultura. No mundo globalizado, é importante entender cultura. Nesse mundo, muitas vezes, de redes sociais tóxicas, entender a cultura. E nós precisamos adentrar por essa porta, então, transitar, né, por vias de contramão, ou seja, né, andar pensando ao contrário de muitas pessoas, para poder sermos cientistas da psicanálise melhor. Ok? Deixo então essa frase para vocês. Agradeço muitíssimo ter estado comigo até aqui e em breve nós voltamos com a aula 2 desse tema. Muito obrigado. Vou sair aqui, interromper o meu compartilhamento, deixar o meu abraço para vocês. Continuem